Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, olha que convidado especial. Isso aqui, para mim, é um professor de rádio, de reportagem. E, quer ver? Mário Silva, quantos anos você cobriu o Vasco? 8 de tacada, seguido. Depois mais 2 aninhos. 10 anos. O Mário é bom de história. Eu vou explorar isso dele, porque ele pegou o início da época áurea do Vasco, com Calçada, com Eurico, com grandes times vascaínos, com Zé do Carmo, Zé do Carmo, Romário, Giovani, Roberto Dinamite, Mauricinho. Mauricinho, Mário, Arthurzinho. Segura, segura. Lá vai. Se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga nada não. E você vai dar maior força para o nosso canal. Vou puxar a língua aqui do Mário Silva. Será que tem alguma história legal para contar para a gente lá de São Januário? Acredito que sim. Até porque a semana não foi legal, né? Não ganhou o jogo, mas o torcedor gosta. Nossos inscritos gostam de tudo isso aí. Tá bom? Roda a vinheta. Mário, você tá com 80? Não, 78. 78. Tá bem vivido. Graças a Deus, tudo bem. Depois de uma pneumonia, recuperado, graças a Deus. Estamos na luta, como se dizia. Mário, você falou que você viveu o Vasco 8 anos seguidos, com grandes nomes da imprensa, Sim. que enchia aquela sala de jornalistas. Tinha 2 freezers da Brahma É verdade. e um fritador de pastelzinho no intervalo do jogo. Olha, comigo trabalharam Ronaldo Castro, Loureiro Neto, Pedro Costa, Walter Salles, Do JS era... Eliomário Valente, imbatível, sabia de tudo, conhecia todo mundo, mandava abracinho para Fulano e Beltrano, Márcio Tavares, Antônio Maria, Só fera. só fera realmente. Até o Darcy de Almeida eu peguei lá, Que bacana. porque eu começo em 80 seguido, mas já tinha feito antes pela Rádio Federal, que eu depois virou Rádio Manchete, já com a Gatino. Em 77 eu fiz. Você pegou a Argentina. Peguei o Agatino. Depois eu comecei em 80 e fomos até 88. Depois voltei, aí nós já estávamos juntos, fiz alguma coisa de Vasco, mas o período realmente áureo, meu lá e do próprio Vasco foi de 80 a 88. Você viu a chegada do Eurico. Vi, e tem um fato curioso aí. Te falei. O Eurico, ele era assessor da presidência, Alberto Pires Ribeiro. E o Calçado era o vice de futebol. O Eurico era ligado ao basquete? Ele tinha uma certa ligação. O que aconteceu? O Eurico falava uma coisa e o Calçada falava outra. A gente ia no presidente, o presidente concordava com um e concordava com o outro. Certo? E ninguém superou em política clubística do que um cara chamado Antônio Soares Calçado. Tanto que quando ele ganhou a eleição do Eurico, sentiu que era difícil governar com aquela situação da oposição, ele trouxe o Eurico para vice-presidente e foi o período áureo. O Eurico não estava ainda no tempo. Quem falou? Sabe nada. Aí ele estava bem, realmente. Ele tem saudade do Eurico. Eu não tenho o que dizer dele, muito pelo contrário. Eu sei, ele Muito tinha uma consideração muito grande por você. Eu trabalhei lá sem o menor problema. Ele era atacado. Sim. Quer uma historinha? Nosso Vitor Emanuel, Sim. ele vinha pelo corredor, aquele corredor que dava acesso ao futebol, e o Vitor segurou ele. Eurico, o técnico é o Joel Santana. Aí ele disse para o Vitor, ia ser, mas já que você falou, não vai ser. E não foi. Ele fez isso com o Globo também. Era o Zanata. Aí o Globo publicou. Vocês acertaram, tá? É a Zanata. Ele assume quando? Não assume mais, porque vocês botaram no jornal. Mas depois assumiu. E eu acompanhei o Vasco. Aí assumiu o Joel. Quando saiu o Zanata, entrou o Joel. O Zanata pegou uma barra pesada. Uma época não era boa. Foi em 1983. O Vasco, inclusive, eu acompanhei o Vasco na excursão à Itália. E deu azar que foi pegar o Udinese com o Zico em grande estilo. Nossa. Aliás, o Zico fez 6 jogos seguidos e 6 gols de falta. Quem
revelou isso agora recentemente, foi o Ancelotti. Que loucura, que loucura. Ô, Mário, a gente não pode deixar de falar de outro cara que eu morro de saudade dele, do Vasco. Um dos caras mais educados, um gentleman, que eu tive o prazer de conhecer. Você conviveu, viajou com ele também, Amadeu Pinto da Rocha. Doutor Amadeu é uma figura lendária, né? Os rubro-negros gostavam dele. Inclusive nós tivemos eu acompanhei uma excursão do Vasco em 1992, que o Vasco jogou um torneio em Sevilha, 500 anos da descoberta da América, e foi a Portugal. E eu viajei com ele, inclusive saímos a passeio, que ele foi levar uma encomenda. Isso eu nunca estive aqui, em Ourense, que é uma cidade que fica na fronteira com Portugal, logo depois da fronteira, e foi a primeira vez que ele passou com a nova situação de Mercado Livre. Ele passou, e ele disse, eu nunca vim aqui, seu Mário, mas ele tinha ido lá, realmente uma pessoa maravilhosa. Era tão bom que às vezes podia complicar a vida. O Mário Silva, gente, ele é um grande gourmet. Muito bom. E para viajar é um cara assim, primeiro que ele é conhecidíssimo, segundo porque ele gosta. Você foi professor. História. Dei aula durante 10 anos. Depois aí começou a ficar difícil, porque os horários não combinavam. E aquele garotinho ligeiro que transmite o jogo inteiro, escalava até para cuspe de distância. Mas mesmo assim eu consegui dar aula de 78 até 90. Quando eu ia para a Copa de 90, depois tiraram a gente do avião, lembra? A gente já estava no avião, tiraram a gente do avião. Aliás, tiraram o esporte do ar. Coisas que acontecem. Na Rádio Nacional. Na Rádio Nacional. Aí, ali eu parei de dar aula. O Mário foi professor de história. Um dia ele chegou para mim e falou assim, você sabe por que a gente estuda história? Eu falei assim, eu quero uma explicação acadêmica, didática de quem ensina. E ele disse, para entender o passado, para conhecer o passado. Conhece o passado. Entende o presente. E projeta o futuro. Esse aí. Então você, para que eu estudo história? Todo dia tinha uma mala que perguntava na aula, professor, por que tem que saber do Nero, do não sei o quê? Eu falei, amigo, você vai ver na frente por quê. Aí dizia isso para eles. Uns acreditavam, outros não. E aí você viaja para a Europa, né? Como eles chamam, para o velho continente, assim, tem toda a aula de história. Tá lá, tudo lá. Por que não jogaram? Aqui eu acho que jogaria o Coliseu no chão. Porque jogaram ali o Senado Federal, que era o Senado ali você não pegou, né? Não peguei. Ali na Cinelândia, que disseram que a estação do metrô ia ficar ali. A estação do metrô não ficou ali, ficou um estacionamento, e eles jogaram fora uma situação de 1922, como tem na Praça 15, aquele negócio redondo que tem um restaurante, que também é de 1922. Você tem que... Aliás, vou ter que falar aqui, o canal é livre, nosso querido... Sim. Pobre do país que não tem história para contar. Mas é verdade. Eu morro também quando derrubam uma arquitetura, uma obra bonita do renascentista, aquela coisa, para botar um espigão. O seu estado, você é mineiro? Minas Gerais. De Formiga, tem várias cidades que vivem até hoje, o Ouro Preto, Diamantina, o São João del Rei, onde eu passei minha lua de mel, e outras cidades que estão lá porque preservaram o histórico, o barroco mineiro e por aí vai. Então por que Veneza é um lugar fedorento? Mas é um lugar histórico, gente. As pessoas querem ir à Veneza. Querem ir à Veneza, aquilo está lá há muito tempo. Eu acho que o Coliseu, isso aqui está atrapalhando o trânsito, tira isso daí. Está lá até hoje, gente. O carro dá volta. Dá volta, qual é o problema? Não tem problema nenhum. E você falou na minha doce cidade Formiga, a igreja matriz de São Vicente Ferre, o altar-mor, ele foi preparado em 1873, ele é folheado a ouro. Tá vendo? Quer dizer, por exemplo, Portugal, é um lugar que eu fui várias vezes. As coisas estão todas no mesmo lugar. Perfeito. Todas no mesmo lugar. Na Espanha. Madrid, as coisas estão no mesmo lugar. Itália, Paris. Berlim. Eu sou apaixonado por Berlim. Berlim, tá tudo no Você mesmo tem lugar. a Berlim antiga e tem a Berlim moderna. Exato.
Paris também. Agora, eu tenho uma dúvida, Wellington, você que está ligado no canal, fique ligado no canal dele que é bom. Seguinte, se a Torre Eiffel ia permanecer aqui, esses caras estão de ferro, tem nada aí. Agora vamos botar um teleférico. Agora, quanto é que fatura lá a Torre Eiffel, aquela fila imensa? Não, o cara para tocar um violino no metrô que passa na Torre Eiffel, ele é formado e paga uma taxa. Ele recebe dinheirinho. Ganha um dinheirinho, ele gosta do euro. Mas sim. toca bem. É profissional. Toca bem. Então, realmente, acho que a história é importantíssima. Você foi com o Vasco e qual o lugar mais curioso do mundo? Brasil. No Brasil, Aqueles bye-bye. Você fez o bye-bye Brasil. fiz. A gente foi para... Como é o nome da cidade, gente? Lá em Santa Catarina. Itajaí? Não, fomos fazer um jogo em Blumenau, não, em Brusque. Choveu de cachorro beber água em pé. Aí adiaram o jogo. Aí veio um cara de uma cidade pequena, com os nomes não me lembro agora, dono de uma padaria. Eu banco. Paulo olhou para ele, Paulo olhou. Pode ficar que vamos meter um jogo aqui na quarta e domingo volta a jogar aqui. Ele pagou adiantado, uma parte. O cara não tinha só a padaria mesmo, o cara tinha uma baita de uma fazenda. O hotel Era dele. O hotel era dele, ele ficava todos no hotel, 0800, matou um boi para comer de churrasco. A carninha. Uma carninha, o Vasco deu um passeio, meu amigo saudoso, Paulo Seratênio, que adorava uma cerveja, uma carne, grande paranaense. Deu uma secada naquela. Aí depois, domingo, voltamos para o estádio de Brusque, quando o Vasco ganhou o Brusque. Tem história ou não tem? E tem na Europa. E aí? Na Europa... Ramon de Carranza? Não. Você fez, não? Não, Ramon de Carranza não, Europa. Você fez o Tereza Herrera. Tereza Herrera fiz, La Coruña. Estivemos em vários lugares. Você estava naquela que o Donato foi e não voltou? Não nessa. O Donato foi vendido na excursão. O Donato jogou muita bola. Foi ídolo na Espanha. Sim. Eu estava com o Bebeto jogava no La E não Coruña. voltou para o Brasil. Eu estava quando o Bebeto jogava no La Coruña. Ele, Djalminha. Djalminha, Timaço, La Coruña tinha um time muito bom. Mário Silva, não, Mauro Silva. Mário Silva é outro, sou eu. E aí realmente nós viajamos muito. E o Vasco... agora o lugar no exterior mais interessante foi Dakar. Porque tinha uma feira em Dakar que vendia marfim. Para quem não sabe, marfim é extremamente valioso, caro. E Costa do Marfim não é Costa do Marfã, é Evoar. Explica para as pessoas o que é marfim. Marfim é aquele negócio que o elefante tem. Aquele tipo um dente. Um dente que os caras vão lá, matam o elefante e sacam aquilo. Aquilo custa uma fortuna. Sabe como é que você vê se é marfim ou não? Você taca fogo com isqueiro ou com fósforo. Se ficar preto, você passar o dedo preto, isso aí é marfim. Se não for, não é marfim, é chifre de rinoceronte. Aí tinha uma feira para vender marfim. O Joel Santana saiu do hotel gordo. Mas gordo mesmo. Sabe por quê? Ele quando voltou, sabe de quê? De calção e descalço. Porque em vez de botar a mão no bolso, ele trocava a roupa para o marfim. Olha, tão caro que eu consegui comprar um elefante de madeira com 2 negocinhos de marfim. Assim. Pagou? Não me lembro, mas uma grana. Em Dakar nós ficamos num hotel, que é uma rede famosa, tem na Barra, tem vários lugares. Um hotel, grande hotel não, vai pouco sai. À beira do mar. As outras histórias eu não devo contar. Olha aqui, melhor. Melhor. O Vasco tinha um roupeiro chamado Euclides. E o Severino. E o Severino. E tinha um, que é cearense, que ele chegava no exterior e ele queria conhecer o quê? Museu. Era o Severino? Era o Severino. E Brega também. Fazia uma tá. E era muito meu amigo ele. Fazia um contraponto. Muito meu amigo. Severino Pandolé, uma figura. Mas, então muita gente acha que o roupeiro, o massagista, eles só pensam naquele negócio. Não, era um cara que queria conhecer as coisas do mundo. Então vou te contar uma historinha. Em Milão, é onde está a Santa Ceia. Isso. Que foi pintada por um cara chamado Leonardo da Vinci.
Aí parou o ônibus na porta e ninguém desceu. Desceu eu, o Calçada, a dona Marlene, a esposa do Calçada, e o Severino, e o Zanata. Eu falei, vocês não vão descer não? Eu tinha intimidade com a galera. O cara pintou esse negócio aí um monte de tempo, gente. Então, o cara chamado Leonardo da Vinci. Não desceu ninguém. Severino não desceu. É legal. Meu amigo, vamos lá ver. Então são histórias do Vasco da Gama, que algumas eu já conhecia, que o Mário, lá pelos corredores da Rádio Nacional, sempre contava pra gente. E graças a Deus eu consegui reunir aqui no nosso canal. Mário, você vai ficar me devendo outras, porque o Mário Silva, ficava ele e Valdir Luiz contando história. Por exemplo, por que da expressão pé da trave? Pé da trave, segundo o gato mestre Denis, é porque quando inventaram o futebol na China não tinha trave. Aí botaram um chinês aqui, um chinês lá. Então batia no pé do chinês, batia no pé da trave. É por isso. Tá vendo? Tá vendo? Agora, posso fazer uma perguntinha? Por que sair a francesa? Por que sair a francesa? Você sabe? Eu vou te dizer. Nos idos de 1700, século XVIII, as pessoas não podiam sair de uma festa cumprimentando todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Era considerado falta de educação. O cara saía de fininho para não atrapalhar a conversa, a festa. Daí, sair a francesa. Ou então, você sai de fininho, você está saindo da... Sai de fininho. E você sabe uma coisa que meu amigo Marco Antônio, da Estrela Tintas, me explicou? Não. Por que a tinta vermelha é a mais cara? Porque ela é desenvolvida em laboratório. E a tinta vermelha é considerada na Europa a tinta nobre. Tanto que a Guarda Real veste vermelho. A Ferrari é vermelha. A guarda do Papa é vermelho e amarelo. É amarelo ali, né? Então, guarda suíça. Muita gente não sabe o significado de muitas coisas. Na próxima encontro que eu tiver com você, que terei o maior prazer, vou contar a história de eu e o Edinho, grande preparador físico do Vasco, ex-craque de basquete, andando de gôndola em Veneza. Nossa, tem uma do sorvete. Também. Melhor. Gente, gostou das histórias? Mário Silva é uma doce figura e não é à toa que foi professor de história, né? E misturamos aqui Vasco da Gama, um momento mágico do Vasco. Muito mágico, muito mágico. O Vasco foi campeão, o Vasco teve grandes conquistas, grandes times. Grandes diretorias. Grande diretoria, depois da fase. Grandes comissões técnicas. Sim, claro, sim. Grandes técnicos, Edu e vários outros que passaram por lá. Otto Glória. Gente, se inscreva aí. Wellington Campos FC, paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Tá passando tudo aqui. E manda esse vídeo para outras pessoas. Wellington, eu não vivi muito isso. Manda para o seu avô, para ele assistir. Manda pro seu tio, pro seu pai, que eles vão gostar, para sua mãe, pessoal que pegou o Vasco aí nos anos 80, dos anos 90. Mário Silva nos deu uma aulinha disso aí, além de outras e outras tantas. Tá bom? Obrigado, Mário. Wellington, um abraço. Prazer em te ver. Fica com Deus, gente. Fiquem com Deus. Com Deus, hein? Do Maracanã, Mário Silva e o Wellington Campos. Bye, bye.